Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Nerd Cultural, depois de tanto tempo. Olha só quem voltou. Vamos. Bom pessoal, para quem não sabe, eu sou Mani Ferreira e hoje eu estou aqui para contar um pouquinho, fazer uma videoaula na verdade, contando um pouquinho da trajetória do dramaturgo chamado Nelson Rodrigues. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Eu faço parte de um grupo de teatro e nós fomos contemplados com um edital de fomento à cultura aqui do estado de São Paulo que se chama PROAC. E nesse edital nós fomos contemplados para produzir uma obra do dramaturgo Nelson Rodrigues e uma das contrapartidas seria a entrega dessa videoaula que eu vou fazer aqui com vocês. Então, o vídeo vai ser um pouco diferente dos outros vídeos que estão aqui no canal, estão mais numa área mais de aula mesmo, né? Então vai ser um pouco mais longo, esse vídeo vai ser longo, já vou avisando. Vamos lá, vamos começar. Durante muitos anos, Nelson Rodrigues carregou a fama de tarado. Em seus anos finais, de reacionário. Ninguém foi mais perseguido. A direita, a esquerda, a censura, os críticos, os católicos e muitas vezes as plateias. Todos, em alguma época, viram nele o anjo do mal, um câncer a ser extirpado da sociedade brasileira. E olhe que quase conseguiram. Gente, alguns livros que são base aqui para esse estudo é a biografia do Rui Castro, chama Anjo Pornográfico, que conta só um pouquinho, né, de post-it, conta a trajetória do Nelson de uma forma muito legal para você que vai querer se aprofundar um pouco mais, porque aqui nesse vídeo a gente não vai conseguir passar por tudo. Esse livro é um bom livro para saber direitinho da história dele, né? E tem um outro livro que eu também estou usando de base, que é esse daqui, que é Nelson Rodrigues, por ele mesmo, que é um livro feito pela filha do Nelson Rodrigues, a Sônia Rodrigues. Ela juntou várias reportagens que o pai dela fez durante a vida, contando sobre a própria vida. Então aqui é uma biografia escrita pelo Nelson mesmo, que a Sônia organizou. Então em alguns momentos eu vou pegar alguns trechos aqui, porque eu gosto muito da forma que o Nelson fala, né? E alguns momentos a gente vai pegar de outros lugares, mas a maioria, a base aqui para essa parte da trajetória dele são esses dois livros. Começando pela contextualização. Nelson Rodrigues é muito conhecido por ser esse escritor que fala do subúrbio do Rio de Janeiro, mas ele não nasceu no Rio de Janeiro, ele nasceu em Recife. E lá ele vivia com a família dele, é uma família grande, e eles tinham até que um poder aquisitivo legal. O pai do Nelson Rodrigues queria vir para o Rio de Janeiro trabalhar num dos jornais, que na época, o jornal, né, lá para 1920, era uma grande potência, assim. Então o pai dele queria vir, ficar rico, mais rico, né, que ele já tinha o dinheiro, e resolveu vir, mas eles não tinham condição, apesar deles terem dinheiro, de trazer todo mundo da família para o Rio de Janeiro. Então o pai veio antes aqui para o Rio de Janeiro tentar esse trabalho no jornal, enquanto a família ficou lá. Acontece que foi desenvolvendo, o pai do Nelson não conseguiu o cargo que ele queria, demorou um pouco, e a família do Nelson resolveu vir toda para o Rio de Janeiro. Então a mãe do Nelson resolveu vender todas as coisas que eles tinham lá, pegou os filhos e vieram para cá. E aí eles foram para o Rio de Janeiro, onde o Nelson passou toda a sua vida e a maioria da sua trajetória é consolidada lá. Então agora a gente vai começar a passar um pouquinho pela trajetória da vida do Nelson. E um desses casos, né, que eu falei da biografia dele, o Rui Castro conta um caso bem específico que o Nelson já contou em outros lugares também, que eu acho legal passar por aqui. O Rui Castro conta aqui na biografia dele, mas também acho que tem algumas passagens aqui nesse livro, por ele mesmo, né? Que o Nelson conta que
Ele sempre gostou de ler bastante, ele lia bastante romance, desde sempre ele se lembra que ele gostava muito de ler. E aí, quando ele tinha 8 anos de idade, numa escola no Rio de Janeiro, escola Prudente de Moraes, inclusive, o Nelson participou de um concurso de redação, junto com as outras crianças. E a professora falou, quem fizesse melhor redação, iria ler a sua redação lá na frente de toda a turma, né? E aí o Nelson escreveu lá a sua primeira vida como ela é. Nesse concurso de redação, o Nelson escreveu e passou em primeiro lugar, mas também um outro garoto passou em primeiro lugar junto com ele. E a professora não quis ler a sua história. E eu peguei a sinopse que ele coloca aqui numa das suas biografias. A história, ele tinha 8 anos de idade, hein, pessoal? Vamos lembrar disso. O marido chega de surpresa em casa, entra no quarto, vê a mulher nua na cama e o vulto de um homem pulando pela janela e subindo na madrugada. O marido pega uma faca e liquida a mulher. Depois, ajoelha-se e pede perdão. Pois é, ele escreveu o seu primeiro caso de feminicídio com 8 anos de idade, pra ver como que já era um pouco tensa a cabeça do Nelson desde criança, assim, né? Ele já tem uma cabeça diferente. Dizem que ele foi um adolescente bem triste, que ele passava pelos cantos suspirando, eu sou triste. Com 10 anos ele escreveu o seu primeiro conto, e nesse conto ele falava sobre a angústia, e comparava a angústia com uma floresta negra, assim, 10 anos, tá? Com 11 anos, ele já era um fumante que não largava do cigarro. Não sei exatamente qual foi o momento que ele começou a fumar, mas ele não parou de fumar até o fim da sua vida. E com 11 anos ele já era, como ele mesmo descreve, um fumante assíduo. E aí, com 13 anos de idade, ele começou a trabalhar no jornal do seu pai. Contei lá no início, né, que o pai veio para o Rio de Janeiro, conseguiu trabalho, não conseguiu chegar até o lugar que ele queria, mas ele conseguiu abrir um jornal A Crítica, e no qual todos os Rodrigues acabaram trabalhando, assim, apesar do pai do Nelson não querer que os filhos se envolvessem com isso, acabou que toda a família começou a trabalhar com isso. E o Nelson sempre gostou, né? E com 13 anos ele começou a trabalhar na redação, na área policial. Então, ele ouvia muitas histórias, ele diz sempre sobre assassinatos, e ele criava na cabeça dele já toda uma peça, um contexto sobre aquilo. E ele trabalhou por bastante tempo nessa área policial. Mas do jornal mesmo ele também nunca saiu, ele foi parar de trabalhar no jornal quase lá no fim da vida dele. Então ele publica quase que diariamente, assim, diariamente, praticamente, desde dos seus 13 anos de idade, nos jornais que ele trabalhava, que geralmente era do pai dele, né? Um dado interessante também é que quando ele tinha 14 anos, ele foi expulso da escola. Eu só vi nessa biografia aqui do Rui Castro contando sobre esse caso. O Nelson diz que é porque ele questionava muito os professores e queria saber os porquês de todas as coisas, e que aquele não era o momento de saber o porquê, só aceitar. E segundo ele, nunca gostou só de aceitar. Então esse foi o motivo, mas ele nunca voltou também para a escola, não se formou, não fez uma faculdade, porque quem vê as escrituras dele, né, pensa que teve algum estudo, mas foi só isso mesmo que ele teve. E aí teve um caso na Crítica, no jornal A Crítica, que mudou toda a história dos Rodrigues no geral, por isso eu acho interessante a gente passar por esse caso antes da gente entrar para falar das peças em si. Em 1929, eles estavam trabalhando no jornal, toda a família do Nelson, e teve uma notícia, eu vou ler aqui a manchete para vocês.
Entra hoje em juízo nessa capital um rumoroso pedido de desquite. Submanchete. Há uma grande curiosidade pública em conhecer os motivos da separação do casal. Esse divórcio era da Silvia. A Silvia era uma escritora da época que era casada com um doutor e eles resolveram se separar. Acontece que em 1929, né, gente, a mulher nem poderia fazer essas coisas, teoricamente. Então, o jornal achou curioso e ficou perguntando pro casal, como esses jornais mais sensacionalistas, sabe? Que vai até a casa e fica perguntando as coisas para as pessoas. Eles queriam saber se houve traição, eles queriam saber o que aconteceu. E os dois falaram, não, gente, a gente percebeu que a gente não dava mais certo, a gente vai se separar, mas tá tudo bem. Acontece que o jornal continuou publicando isso, indo atrás deles, né? E aí a vida da Silvia foi... Ah, meu gatinho. Vamos, Freud. Desculpa, gente. Onde a gente tava? Bom, a gente tava falando da Silvia, né? Então, o que aconteceu? Que eles se separaram e eles começaram a encher muito o saco da Silvia. Aí a Silvia falou, gente, eu não quero que vocês fiquem publicando isso no jornal. Isso eu tô contando de uma forma bem básica, tá? Tem bastante coisa, assim, em várias. Se vocês colocarem no Google ou qualquer lugar, esse caso teve uma grande repercussão, assim. Ela pediu pra parar e não parou. E até que um dia ela chegou até a redação do jornal, pediu para falar com o Mário Rodrigues, que é o pai do Nelson e o diretor do jornal. Acontece que o Mário Rodrigues não tinha ido trabalhar esse dia, e aí a Silvia perguntou se tinha algum filho dele que poderia atendê-la. E aí o Roberto Rodrigues falou, ok, vamos ali na minha sala, e eles foram. E aí o Nelson conta que a porta se fechou, foram poucos minutos, de repente eles ouviram um barulho de tiro. E aí o Nelson achou que a Silvia tinha se matado, saiu correndo, chegou lá, na verdade, ela matou o Roberto Rodrigues. E aí o Nelson ficou muito mal com toda a situação e meio em choque, assim, todos ficaram, porque o Roberto Rodrigues era muito promissor, ele era um artista muito promissor, ele desenhava as tirinhas dos jornais, era muito querido, assim, apesar das artes dele serem tão melancólicas quanto as do Nelson. Ele faleceu e aí o pai, né, o Mário Rodrigues, ele se sentiu culpado, totalmente culpado, porque quem quis fazer aquela reportagem foi ele que continuou persistindo no assunto. Então ele se sentiu mal e acabou falecendo também, depois de 2 meses da morte do filho, ele acabou falecendo também por tristeza, assim, né? Ele falava no enterro do filho, era pra ser eu, era pra ser eu. A Silvia, quando foi julgada no tribunal, ela foi absolvida porque ela provou que ela foi perseguida, que teve todas as questões, e ela foi absolvida bem no dia do aniversário do Nelson, só pra completar o desgraçamento. Ela foi absolvida. E em 29 também rolou a crise de 29, né, que estava rolando nos Estados Unidos, que também teve sua influência aqui. E o jornal, que era da família, foi fechado. Então, além de ter perdido o irmão, ter perdido o pai, eles entraram numa questão financeira muito forte, que eles nunca tinham passado na vida. Então foi isso, gente. A Silvia foi absolvida, mas ela não ficou totalmente bem. Na verdade, ela tentou se matar várias vezes depois, até conseguir chegar a se matar. Todas as oportunidades que os Rodrigues tiveram de colocar a foto dela, chamando ela de assassina nos jornais, eles colocaram. Então a pressão psicológica nela também foi muito intensa, assim. É um caso bem complicado. E toda essa pobreza que acabou gerando nos Rodrigues, o Nelson acaba culpando ela, porque foi o que desestruturou toda a família. E eles começaram a ter alguns problemas de saúde por não ter uma boa alimentação. E aí o Nelson adquiriu a tuberculose. Naqueles tempos, a tuberculose não era controlável, muitas pessoas morriam de tuberculose, né? E o Nelson foi
teve que ser internado em Campos do Jordão, num lugar que chamava Sanatorinho. Ele diz que foi um dos momentos mais tristes da vida dele, assim. E aí tem um caso interessante, né, voltando aqui a falar um pouquinho de teatro, que o Nelson escreveu sua primeira peça nesse sanatorinho. Bom, vamos lá. O Nelson é conhecido com a sua primeira peça ser A Mulher Sem Pecados. Mas, nesse sanatorinho, ele ficou lá preso por muito tempo e resolveu escrever uma sketch que hoje a gente não tem acesso a essa sketch, já pesquisei bastante, procurei, não achei. E nessa sketch nesse caso, ele acaba contando que ele escreveu essa sketch e eles encenaram com o pessoal lá do hospital mesmo, os tuberculosos. E o caso é que foi engraçado demais, as pessoas começaram a dar risada, até ter uma crise generalizada no sanatório, porque eles começaram a dar risada e começaram a tossir, e aquilo foi levando a quase uma loucura. E ele foi proibido de fazer aquela peça de novo no sanatório. Eu acho essa história legal e gostaria muito de acessar esse material, mas, né, foi perdido, infelizmente. E aí, o nosso Rodrigues achou que estava curado, foi para casa, etc. E aí, acabou se descobrindo que o irmão mais novo dele, o Jofre, também adquiriu tuberculose. E o Nelson começou a se sentir culpado, achando que foi ele que passou, que ele não estava totalmente curado. E aí foi complicada essa situação. E ele perdeu, o irmão dele morreu com 21 anos por causa de tuberculose, que o Nelson acredita que tenha sido por causa dele. Mas agora a gente vai entrar um pouquinho aqui na parte do teatro, tá? O Nelson é um caso engraçado, né? O Nelson ele começou a escrever peças de teatro porque ele queria ser rico. E nos anos 40, as comédias, as chamadas chanchadas, eram muito rentáveis, assim, né? Então, ele resolveu escrever uma peça com essa ideia da chanchada. A chanchada é uma peça cômica, assim, sabe? Basicamente falando. Eu vou ler aqui um pouquinho o que ele escreveu sobre essa peça, tá bom? Nelson gostava de contar que começara A Mulher Sem Pecado como uma chanchada, mas que, em poucas páginas, a história daquele marido paralítico e ciumento adquirira uma tintura dramática que ele não previa. A Mulher Sem Pecados conta a história de um marido paralítico que vive numa cadeira de rodas e que ele tem um ciúmes excessivo da mulher. Então, e a história se passa basicamente ali dentro daquele convívio desse marido ciumento e da mulher. Não ficou muito tempo em cartaz, a peça ficou acho que 2 semanas em cartaz no máximo, assim. Essa foi a primeira peça. Veio o grande marco do Nelson Rodrigues, né? Que é O Vestido de Noiva, a peça que ele é mais conhecido, a peça que foi conhecida como a estreia do teatro moderno brasileiro. Nossa, mas por que tudo isso, Monique? Acontece que essa peça, o modernismo no Brasil já estava sendo instaurado em outras áreas artísticas, como, por exemplo, a Semana de Arte Moderna de 1922 já estava muito refletida nas artes plásticas, em algumas áreas artísticas e não estava sendo desenvolvida ainda na parte prática do teatro. E aí o Nelson, com O Vestido de Noiva, ele trouxe algumas inovações. Por exemplo, a questão do tempo. A peça ela não passa de uma forma linear, então ela passa na cabeça da personagem principal que chama Alaide e ela se passa em 3 momentos ao mesmo tempo. Tem momentos que fala sobre a realidade, o que está, entre aspas, né, o que está acontecendo ali naquele momento com a Alaide, a memória, que são algumas memórias da Alaide, e o plano da alucinação, são planos, né? E o plano da alucinação, onde a Alaide começa a delirar. Isso era uma inovação para aquele momento. Sem contar o teatro que foi dirigido por Ziembinski, que era um diretor que veio da gringa, sabendo várias coisas e trouxe inovações também na parte visual da peça. Então tinha planos a peça, tinha uma escada e a atriz subia
Era aquele teatrão, assim, sabe? E também trouxe a questão das personagens psicologizadas. O Nelson, ele traz bastante o protagonismo feminino nas suas peças. E essa é uma das peças principais, assim, com a Alaide, que é uma personagem que é muito intrigante, né? Muito, muito intrigante, eu diria assim. Vale muito a pena, se você não conhece, pegar e ler essa peça e ver o que você sente. Existem adaptações, tem uma adaptação desse... um filme teatro da TV Cultura, que é muito boa sobre essa peça também, que tá de graça no YouTube. Então foi uma inovação e todo mundo, toda a crítica, toda a classe teatral virou e falou: quem é esse cara aí, hein? E aí o Nelson começou a ser falado mais sobre a peça, sobre o nome do Nelson. Álbum de família. Ele escreveu a peça em 45, o Vestido de Noiva era 43, e ele foi atrás de muitas pessoas para fazer essa montagem. Álbum de família é complicado, é uma das peças mais pesadas do Nelson, assim. Questões morais que pega, assim, a gente, sabe? Pra vocês terem uma ideia, a peça foi censurada por 20 anos. Ela não pôde ser encenada em 45, não passou pela censura, ninguém queria montar. É bem complicado. E olha isso, essa aqui acho que pode ser uma fala interessante aqui nesse livro, que tem algumas passagens do Nelson, né? Álbum de família é uma peça suicida, que da primeira página à última linha desiste do aplauso crítico tranquilamente. Admite a própria destruição. Tanto é que ela passou 20 anos encarcerada, enjaulada como uma cachorra hidrófoba. Não conseguiu encenar, Álbum de família, vamos seguir. Ele resolveu escrever Anjo Negro, em 1946. E o Nelson trouxe um personagem negro, o Ismael, um personagem que não era comum para a época. Os personagens negros na época não tinham nem nomes, geralmente, ou eram tratados como a mama de leite, o pai João, e não tinham uma complexidade psicológica. E aí o Nelson trouxe essa peça com o Ismael, com todas essas características, e ele era muito amigo do ativista Abdias Nascimento. Se vocês não conhecem Abdias Nascimento, eu acho que vocês deveriam dar uma olhada. O cara é incrível, ele foi revolucionário para a área dele. Eu tenho um vídeo aqui que chama Teatro Negro em 1 Minuto, eu falo do Abdias em 1 minuto, então vale a pena parar e assistir um pouquinho para contextualizar. E aí ele escreveu por Abdias encenar, porque o Abdias estava com um grupo de teatro negro na época. Mas a censura não deixou, né? A censura novamente travou a peça por vários motivos, que a peça não é só isso, a peça também trazia infanticídio, também tem estupro, tem feminicídio, é bem tensa a peça, assim. Mas a censura não queria que um ator negro representasse esse personagem complexo. E aí a censura falou, não vai rolar. E aí o Nelson tentou mais uma vez, eu vou ler aqui esse momento, porque eu gosto da forma que o Nelson fala, né, explica a situação. Acho que é melhor do que eu, tá bom? Fui conversar com a comissão que selecionou o repertório. Sinto surda a irritação dos membros. Um começa: naturalmente, o Ismael não será um ator negro. Não entendo. Como? Como? Um outro mais claro: escuta, Nelson, não é interessante um negro no municipal. Digo: mas o personagem é negro. Toda a comissão se entreolha. Um dos componentes, amassando a brasa do cigarro no cinzeiro, fala pelos demais: faz o seguinte, põe um negro pintado. Aí está. O municipal não admitia um herói negro que fosse negro. Se fosse um espetáculo folclórico ou uma macumba altamente sofisticada, vai lá. Mas era um drama. Pela primeira vez, o preto recebia um tratamento lírico e dramático. Portanto, tinha que ser um branco pintado, pintado de rolha queimada, carvão, piche.
Então, o que aconteceu? A comissão não aceitava esse ator negro para representar o Ismael. E então o Nelson não queria mais representar essa peça. Mas ele conversou com o Abdias, que era o ativista na época do movimento negro. O Abdias falou: olha, eu acho que esse assunto que você está trazendo é muito importante, você está com um nome bem grande. Eu prefiro que você faça essa peça, que você represente essa peça, mesmo que seja com um ator branco pintado. Então foi isso. A peça foi encenada pela Companhia Maria della Costa e o personagem Ismael foi representado pelo ator Orlando Guy e ele foi representado pintado de graxa, utilizando blackface, né? Que é uma coisa que a gente já estava se questionando na época. E com esse momento vindo do álbum de família, depois o Anjo Negro, o Nelson percebeu que ele estava tratando de um teatro desagradável. Ele chama de teatro desagradável. E tem uma entrevista que ele fez com a revista Dionísio, que ficou muito famosa na época, assim, e eu vou ler um trecho aqui para vocês. Com Vestido de Noiva, conheci o sucesso. Com as peças seguintes, perdi-o para sempre. Não há nessa observação nenhum amargor, nenhuma dramaticidade. Há simplesmente o reconhecimento de um fato e sua aceitação. Pois a partir de Álbum de Família, drama que se seguiu de Vestido de Noiva, veredei por um caminho que pode me levar a qualquer destino, menos ao êxito. Que caminhada será essa? Respondo: um teatro que se poderia chamar assim, desagradável. Numa palavra, eu estou fazendo um teatro desagradável, peças desagradáveis. No gênero dessas, incluo desde logo o Álbum de Família, Anjo Negro e a recente Senhora dos Afogados, que a gente já vai falar sobre ela. E por que desagradáveis? Segundo já disse, são obras pestilentas, fétidas, capazes por si só de produzir o tifo e a malária na plateia. Nesse momento, o Nelson estava muito nessa vibe, nesse momento de achar que o teatro ele tinha que chocar, ele tinha que incomodar a plateia, que não dava para fazer peças engraçadas, porque não é isso que o teatro estava a sua potência no teatro. Segundo ele, nesse momento, ele chegou a pensar de formas diferentes mais para frente e voltar também para esse. Então, o Nelson ele é um personagem não, né? Ele é um artista bem complexo assim, né? Em Doroteia, o Nelson Rodrigues pede para um amigo assinar para ele, para poder passar pela comissão, porque ele já estava achando que tinha a ver com o nome dele. Né? O nome do Nelson já estava sendo propagado como tarado, como um cara não de uma forma boa. E aí ele pede pro amigo dele escrever a peça e realmente a peça passou bem mais tranquilamente com um outro nome de dramaturgo. A peça, ela, apesar do Nelson ter falado, eu falei agora sobre essa questão de ser séria, o Doroteia, ele tem um ar de grotesco, ele tem um ar cômico algumas vezes, que é um grupo de mulheres que elas não enxergam os homens, assim. É muito interessante, eu acho que é uma das minhas peças favoritas, eu tenho muita vontade de encenar essa peça. Depois veio Valsa número 6. A Valsa número 6 foi apresentado no Teatro Serrador, em 1951. O Nelson estava precisando de dinheiro para variar, né? Escrevendo todos os dias no jornal, mas mesmo assim isso não dava dinheiro suficiente para sustentar e sustentar sua família, que agora ele já estava casado. Ele escreveu um monólogo, que era mais fácil, né? Tinha uma atriz só, que inclusive era a irmã dele, a Dulcinha, que eles chamam de Dulcinha, Dulce Rodrigues, que era uma atriz jovem, né, na época, fez a Valsa número 6. E basicamente o cenário da Valsa número 6 é só um piano e uma atriz. Então era também para economizar dinheiro e ver se gerava alguma coisa assim. Em 1953 veio A Falecida. Vou deixar aqui para vocês também uma outra dica para vocês assistirem um filme que tem no YouTube, completamente gratuito, que é o meu filme favorito de uma adaptação da peça do Nelson. Eu amo o filme da Falecida, com direção o roteiro do Eduardo Coutinho.
O filme é de 65, a peça é de 53, demorou um pouco mais. E além dele ser incrível, assim, o roteiro, tudo muito bonito, tem a Fernanda Montenegro, jovenzinha, fazendo a Zumira, a personagem principal. Gente, vale muito a pena. Assim, se vocês estão aqui até agora, porque vocês se interessam por Nelson Rodrigues, então para e vai assistir esse filme. É muito legal. E leia a peça também, se puder. Então veio Senhora dos Afogados, a outra peça do Nelson, que foi apresentado no Teatro Municipal do Rio de Janeiro em 54. E aí começou mais ainda a polaridade da recepção das peças do Nelson, né? Uma parte da crítica encarando ele como um gênio e outros como um total reacionário, assim. Eu vou falar aqui a citação. Assim que a peça terminou, a plateia dividiu-se em dois gomos, ambos disputando para decidir quem gritava mais alto. Os que aplaudiam e os que insultavam. Coros de gênio, tarado, sacudiram o reboco do teto. Não se sabe como uma metade não saiu aos tapas com a outra. A jovem Natália, que fazia aquela noite a sua estreia como profissional, estava atordoada. E mais atordoada ficou quando Nelson, reagindo aos gritos pró e contra a plateia, surgiu no palco e desafiou os que vaiavam. Burros, burros! Então, assim, o Nelson era doido, né? Ninguém acharia que ele faria isso, mas do nada ele já estava lá, julgando as pessoas que estavam julgando o seu trabalho. E foi essa loucura, né? Essa polaridade de recepção. Em 1957, ele vai fazer Perdoa-me por Me Traíres. E aí, ele foi convidado pelo diretor para para ser ator. Só que o Nelson Rodrigues não é ator. Ele tinha uma visão, ele fala, o Nelson Rodrigues ele fala que gostaria de fazer uma peça com não atores, que isso poderia ser muito interessante, porque nós atores, eu sou atriz, essencialmente atriz, eu acho, a gente pensa muito, a gente tem a questão da técnica, a gente tem várias coisas, e ele não queria isso. E quando ele foi chamado, ele pensou, falou, bom, acho que pode ser interessante, né? Acontece que ele mandou super mal na atuação e pelo menos é o que a crítica fala, né? O pessoal começou a julgar o seu trabalho como ator, mas também continuando a julgar a sua obra, né? E um dos dados legais sobre essa peça é que ela é uma das primeiras peças brasileiras do teatro moderno brasileiro que tinha um grupo de atores interracial sem que na rubrica tivesse lá escrito que o ator tem que ser negro. Por que eu digo isso? Porque parece, nossa, ok. Mas lá na época não era. Tinha o TEM, que é o Teatro Experimental do Negro, que era um grupo de atores negros, e tinha aqueles personagens que eu já falei aqui pra vocês que são estereotipados, né? Que até hoje a gente vê na nossa TV, infelizmente. E também, até hoje, os atores negros reclamam que eles só são convidados quando na rubrica está escrito o personagem negro. E nessa peça não está escrito o personagem negro, mesmo assim, o Abdias Nascimento, que era amigo do Nelson, atua, a Léa Garcia atua também, trazendo esse elenco diversificado. Claro que não é uma bandeira que ele levanta, eu acho que o Nelson nem sabia dessa importância que ele estava fazendo no momento, mas eu acho que é um dado interessante para se trazer também. E aí foi isso, o Nelson apresentou e outro bafafá, outra polêmica. Assim como Senhora dos Afogados, o Perdoa por Me Traíres tinha um grupo muito forte defendendo o Nelson e outro grupo julgando o Nelson, a obra dele. E eles começaram a brigar. Nesse momento, nesse dia, tinha um agente, eu não lembro agora qual era a sua patente, mas ele estava armado, porque ele era uma pessoa que podia andar armada, e ele acabou para acalmar as pessoas, ele pegou a arma, deu um tiro para cima, e aí só gerou muito mais confusão, assim. No dia seguinte, a peça foi censurada. E o Nelson ficou muito chateado com toda essa situação, ele se sentiu incomodadíssimo, falou da hipocrisia das pessoas, falou assim, vocês estão me julgando, mas vocês fazem tudo isso que vocês estão julgando.
e ele saiu muito bravo dessa experiência que eles tiveram e escreveu Viúva, Porém Honesta. E o Viúva, Porém Honesta é a peça que eu estudo tanto no mestrado, eu não lembro se eu falei se eu faço mestrado, mas eu faço mestrado na Unicamp e eu estudo a recepção dessa peça. E foi a peça que a gente passou nesse PROAC. Então eu vou deixar aqui para vocês algumas fotinhas, uns vidinhos, para vocês verem mais ou menos como que foi o nosso trabalho com o Grupo Casca com a encenação dessa peça. E o Viúva, Porém Honesta é uma farsa, ele chama de farsa irresponsável. Pela primeira vez o Nelson escreveu uma peça cômica e que no final tem um final que podemos dizer que é feliz. Não vou dar spoiler para você ir lá ler ou assistir, mas ele queria refutar a falsa moralidade que as pessoas estavam impondo sobre o seu trabalho. Pois bem, já que exigem um sentido para Viúva, Porém Honesta, eu vos direi, minha farsa tem uma mensagem demoníaca. Explico por demoníaco, entendo eu, tudo que se opõe, que reage, que desafia e refuta os falsos valores da nossa vida individual, social e familiar. E sendo assim, Viúva, Porém Honesta deixaria de ser a farsa irresponsável para se tornar justamente a farsa da responsabilidade. Os Sete Gatinhos, que foi encenado em 1958. Os Sete Gatinhos também tem um filme bem interessante no YouTube que dá para vocês assistirem de forma gratuita. É bem cômico, assim, tem memes que a gente usa até hoje com esse filme. Então, se tiver curioso, vai lá assistir. Eu quero saber quem foi que desenhou olhinhos voadores na parede do banheiro. Quem foi? Que isso, Noronha? Olha, eu vou lá, eu quero ver. Não vai lá não, senhora. Eu só quero saber quem foi. E onde sei? Ah, não sabe? Você com seus coices! Coice é mão na cara. Em 1959 teve o Boca de Ouro, né? Ele é uma peça que também deu uma tropeçadinha ali na censura, mas que acabou rolando. Também é uma das tragédias cariocas. E um dado interessante dessa peça é que ela também foi encenada pelo Teatro Oficina em 1999. Em 1960 veio O Beijo no Asfalto. O Beijo no Asfalto também tem 2 filmes muito interessantes deles disponível no YouTube de forma gratuita. Eu gosto mais do clássico de 1980. Vale a pena de vocês assistirem, se vocês se interessarem. E é muito interessante essa peça, né? Eu diria que é uma das peças que tem sido remontada, mais remontada assim, do Nelson Rodrigues e mais aceita pela crítica atualmente. Fala muito sobre a questão, hoje a gente diria sobre o fake news, por exemplo, né? Porque conta a história de um homem que estava passando na rua e um outro homem é atropelado. Quando ele vai socorrer esse homem, o homem pede um beijo para ele, um beijo de morte. E o Nelson, ele tem essa questão da morte, né? Ele diz que não se pode negar um pedido para quem tá morrendo. E o personagem que é casado, que é homem, que é hétero, acabou dando beijo nesse homem que pediu próximo da morte. E aí, no final, começa a gerar várias coisas. Eu não vou também entrar para não dar spoiler, mas traz muito muito pelas questões atuais, assim, eu diria. Ele foi a favor da ditadura, mas mesmo assim, ele tem uma foto dele, eu vou colocar aqui para vocês, participando de um protesto durante a ditadura, mas não contra a ditadura em si, ele estava fazendo um protesto contra a censura, né? Alguns textos, nessa época da ditadura militar, muitos artistas estavam sendo perseguidos, né? Sendo exilados, sendo mortos. E uma parte
dos amigos do Nelson, que eram da esquerda, porque o Nelson tinha muitos amigos do pessoal, não se dizia de esquerda, mas era amigo do Augusto Boal, era amigo do Vianinha, era amigo do Abdias Nascimento, pessoas do ativismo da esquerda. Ele, inclusive, o Nelson, ele ajudou em alguns momentos alguns artistas do teatro quando eram, né, resgatados, não é a palavra, né, pelos militares. O Nelson era uma pessoa que chegava para conversar com os militares, não são só outra pessoa, não, ele só escreve uma pecinha, nada demais. Então ele era esse intermédio, né, entre a direita e a esquerda, não se sentindo contemplado nem com uma nem com outra, mas se dizendo um pouco mais conservador. Por isso ele se inclinava mais para os militares na ditadura. Nelson, ele tinha também um outro filho chamado Nelson, e o Nelsinho, ele era da Revolução Armada. Olha que contraditório, né? O Nelson Rodrigues tinha um filho que era da Revolução Armada de esquerda contra a ditadura militar. E ele era conhecido como Prancha, bem conhecido no movimento. E teve um certo momento, um certo dia, que o Nelsinho foi capturado. Né? Tem aqui do Rui Castro, ele conta esse caso de uma forma muito legal, bem detalhada, para quem se interessar. Nelsinho foi resgatado, foi encarcerado. E cadê esse Nelsinho? O Nelson Rodrigues foi atrás dos militares, ninguém lhe dava resposta. Ele tentou de várias formas um contato com seu filho, não estava conseguindo por meses. Até que ele descobriu onde o Nelson estava, e o Nelson, ele só não morreu porque era filho do Nelson Rodrigues, né, provavelmente, mas assim, foi extremamente torturado. E quando o Nelson viu o seu filho, ele ficou puto, né, teoricamente ele acreditava que a ditadura militar era uma coisa que era boa para o país, que não fazia isso com as pessoas, segundo ele, né, que ele conta na sua biografia. E ele chegou a perguntar pro filho dele mesmo que se ele sofreu tortura. Ele falou, obviamente sofri tortura. E então o Nelson se declarou totalmente contra a ditadura militar. Uma coisa que o Nelson era muito a favor da liberdade. E eu fiz entre aspas porque ele acreditava que essa liberdade tinha com a ditadura, né? Mas aí ele viu que não existia, que existia tortura contra os artistas, censura, e se posicionou totalmente contra a ditadura militar a partir de então. Mas demorou, né? Tem uma peça que o Nelson escreveu que se chama Anti-Nelson Rodrigues, que é de 1973. É engraçado, porque ele falou anti-Nelson Rodrigues, né? Mas, na verdade, a gente lê e vê super o Nelson Rodrigues ali de novo. Mas, segundo o Nelson, é porque ele teve compaixão dos seus personagens. E foi uma peça que teve um fim feliz também, assim. Acho que é a segunda, né? E das poucas que tiveram esse final feliz. Vou pegar aqui o momento que ele fala sobre essa peça, sobre o anti-Nelson. O de anti-Nelson Rodrigues é, a meu ver, a profunda e dilacerada piedade que nem sempre as outras peças extrovertem. Realmente nunca tive tanta pena dos meus personagens. Então ele leva a peça do anti-Nelson como um romance, assim, no qual ele teve piedade, mas também é bem desgraçamento. Dá pra gente ler e ver ali bem Nelson Rodrigues, assim, apesar desse nome. Quando ele escreveu um Anti-Nelson Rodrigues, ele já estava melhorando financeiramente falando. Como eu disse para vocês, ele passou a vida inteira meio pobre, assim, da vida. Sem ter o que comer, muitas vezes, tendo que trabalhar mais do que deveria. Ele disse que ele queria escrever mais teatro, mas ele tinha que ganhar dinheiro, e eram essas notícias diárias que ele fazia no jornal. Nos jornais, né? E também começou a fazer essas coisas que iam para a TV. Ele não teve muito seu tempo, mas em 73 agora ele já estava ganhando um pouquinho de dinheiro, conseguiu comprar uma casa no Leme,
Pela primeira vez ele parou de pagar aluguel em 73, depois de bastante anos aí de carreira. Interessante ser a última peça do Nelson. E aí teve sua última peça em 1978, que se chama A Serpente. São só 4 personagens, e é bem interessante ser a última peça do Nelson essa, porque ele conta na organização que a Sônia fez, agora não lembro qual foi a notícia, mas ele conta que essa peça estava na cabeça dele desde quando ele tinha escrevido o Vestido de Noiva. Ele já tinha a ideia de escrever essa peça, mas ele escreveu só lá no final da vida. E aí, gente, pra não me alongar muito, ficar um vídeo insuportavelmente grande, eu vou parar por aqui, focando um pouquinho mais, como eu disse pra vocês, eu foquei aqui na trajetória do Nelson, contando alguns casos específicos, mas mais focado no teatro. Então teve diversos romances que ele fez também, diversas crônicas, diversos contos, tem muita coisa que dá pra se ler do Nelson, muita coisa que dá pra se aprender do Nelson, e eu estou aí nessa trajetória, tentando. Vou falar agora da morte do Nelson Rodrigues, foi em 1980, um dado engraçado é que ele ganhou na loteria nesse dia. Ele sempre quis ganhar na loteria e ele jogou com o irmão dele num bolão e acabou que eles ganharam, mas ele, né, faleceu. E ele teve diversas paradas cardíacas, sempre teve problema na vida dele com a tuberculose. Ele nunca deixou de fumar, nunca deixou de tomar seu cafezinho. Mas no fim da vida dele, ele ainda estava lutando ferozmente, mesmo se sentindo sozinho, principalmente pela classe teatral e artística, que não davam tanta importância assim para ele, não iam lhe visitar. Durante toda a vida dele, que ele passou nesses momentos de tuberculose intensa, assim, ele se sentia desamparado, e viveu o finalzinho comendo papinhas e tal, mas nunca deixou de fumar e tomar seu cafezinho, como eu disse. Teve 7 paradas cardíacas e ainda resistia, até que ele não resistiu mais e faleceu. Então foi isso, no dia 21 de dezembro, eu vou ler aqui exatamente o que foi que ele morreu. Morreria de trombose e de insuficiência cardíaca respiratória e circulatória. E ele tava nas últimas mesmo, bem feiozinho, sem conseguir comer, bem magro, nas últimas. E essa foi mais ou menos a trajetória do Nelson Rodrigues, focando, né, no teatro. Como eu disse anteriormente, tem muita coisa que eu não falei aqui que poderia ter entrado. Se vocês quiserem saber mais, se tem alguém aqui que teve a coragem de chegar até aqui, quiser saber mais sobre alguma coisa específica, sobre seus contos, sobre uma peça em específica, fala aqui. E é isso, gente. Muito obrigada ao PROAC, a toda a ficha técnica do pessoal do Viúva Porém Honesta. Eu agradeço a paciência de vocês de chegarem até aqui, espero que tenha ajudado de alguma forma esse conteúdo. Se tiver alguma dica, escreve aqui também, tá bom? Eu agradeço a vocês e até a próxima!